Ok, então vamos dar início a mais uma aula remota de número 16, e a proposta dela, basicamente, é a gente fechar com o teorema da convergência monótona, um teorema que a gente já viu nas diferentes séries, né, e a gente agora vai realmente demonstrar o teorema, né, se bem que talvez o ano passado eu apresentei só as ideias, né, da demonstração, agora a gente tem capacidade para demonstrar o teorema, né. Então, basicamente, é o teorema que vai dizer que toda sequência que é limitada e monótona, né, podendo ser crescente, decrescente, ou não crescente, não decrescente, enfim, desde que ela seja monótona e limitada, ela é convergente. Ok? Então, antes disso, vamos ver algumas outras propriedades referentes às sequências. Lembrando que eu já disponibilizei para vocês a atividade 4, né? Ela tem um prazo até o dia 30, então aí vocês, qualquer dúvida, vocês podem me escrever a respeito dessa atividade. Eu pensei em fazer questões objetivas, mas realmente é muito complicado de fazer, né? Não tem como a gente avaliar direito questões objetivas de análise, né? Então aí vai ser novamente de escrever, porque eu preciso saber como é que vocês estão escrevendo aí as demonstrações agora sobre sequências, tá bem? E mais um aviso, que talvez lá no final eu vou repetir ele, é que na quarta-feira, eu vou aplicar a prova de álgebra linear para outra turma, então aí na quarta a gente não vai ter aula de análise, né, para eu ficar à disposição do pessoal, né, do segundo ano, na quarta-feira, isso. Então aí na quarta-feira vocês podem aproveitar o tempo para dar uma adiantada nessa atividade, ok? Eu aviso novamente no final da aula e também coloco um recadinho lá no Google Sala de Aula para vocês. Então tá bom. Então, um primeiro resultado que a gente não demonstrou, né, na aula passada, é esse teorema, que ele pode ser visto, a gente pode ver ele aqui de duas formas, né, a sua demonstração eu posso pensar em termos de definição, eu posso usar também o teorema do confronto, que nós já vimos também na aula passada, né. Então, nós estamos considerando aqui uma sequência Bn limitada e uma outra que converge para zero. Então, o limite do produto vai ser zero. Então, isso é um resultado que nós já usamos em cálculo 1, usamos em cálculo 2, inclusive, e nós retomamos aqui em análise, né? Então, vamos pensar sobre esse resultado? Vamos lá. Então, nós temos aí uma sequência Bn que é limitada e uma outra sequência N que converge para zero. Aqui, como eu falei para vocês, você pode pensar em duas formas, né? A gente pode pensar em termos de definição, né? Ou a gente pode também ver que é uma consequência do teorema do confronto, tá? Então, se a gente pensar em termos da definição, né, como é que a gente vai pensar aqui? Então, aquela ideia de fazer um rascunho, né, e ver o que eu preciso tanto para garantir aquela implicação. Se n for maior ou igual do que um n0, então a gente consegue que a nossa sequência em questão, que é a n vezes bn, né, menos o seu limite, que é zero, isso fica menor do que epsilon, tá? Então, deixa eu colocar um rascunho aqui para a gente pensar como que a gente vai organizar aí o nosso epsilon, porque uma das sequências eu sei que é convergente, no caso a sequência n. A outra sequência Bn, eu não sei a respeito da convergência. Eu sei que ela é limitada simplesmente, tá? Podendo convergir ou não, até como eu fiz questão de deixar claro no enunciado, tá? Então, mas a sequência N eu sei que converge, então eu posso fazer com que os termos da sequência AN fiquem cada vez mais próximos do limite zero, qualquer que seja o meu erro, né? Qualquer que seja o epsilon, por mais pequeno que ele seja. Então, o que eu vou estudar tanto aqui no rascunho, né? Vamos fazer um rascunho. Então, nesse rascunho, qual que vai ser a ideia? A gente vai pegar, então, exatamente a nossa sequência AN vezes BN, que é aquela que eu quero mostrar que vai para zero, observem aqui, nós queremos mostrar que ela vai para zero. Então, eu vou pegar AN vezes BN, menos o seu limite, que é zero, e eu quero que isso fique menor do que epsilon, tá? Então, é esse o nosso objetivo aqui, fazer com que isso fique menor do que epsilon, tá? Então, o que eu vou fazer tanto agora, gente? Vamos desenvolver um pouco melhor isso. Então, aqui é claro que você tem a n vezes bn módulo, né? Nós já sabemos que
o módulo de um produto é o produto dos módulos, então isso daqui é AN vezes o módulo de BN, né? Ok, eu tenho isso. E nós sabemos ainda, né, por hipótese, que a sequência BN é limitada. Observem aqui. Né? O que significa BN ser limitada? Significa que o módulo de BN fica menor do que qualquer constante. Tá? Então, aqui, né, o fato de BN ser limitada, então implica que o módulo de BN fica menor, digamos que uma constante K maiúscula aí, né, para todo N pertencente aos naturais. Tá? Então, vou botar assim, menor ou igual, na verdade. Tá? Ali poderia ser menor, não tem problema. Vou colocar menor ou igual. Tá? Então, a partir desse momento, a gente consegue, então, majorar aqui o módulo de Bn por K. Tá? Então, agora, isso daqui vai ficar menor ou igual, porque nós vamos trocar o módulo de Bn por K. Então, eu vou colocar o K na frente. K vezes o módulo de AN. Tá? O módulo de AN. Agora, gente, é importante lembrar que a N, por hipótese também... Opa, como é que eu faço aqui? Eu apertei sem querer um botão. Não sei como é que acontece isso. Não dá nenhum problema, eu vou escrever... Ah, ok, acho que aparece só um quadriculado aí, mas tudo bem. Então, a gente sabe que a N converge para zero, né? Então, se a N converge para zero, esse módulo de AN, ou seja, o módulo de AN menos zero, que dá o próprio módulo de AN, eu posso fazer tão pequeno quanto eu queira, né? E é claro que aí eu vou fazer, porque eu quero que o resultado final seja um epsilon aí, fique menor do que um epsilon. Como já tem um K ali na frente multiplicando o módulo de AN, o que eu faço tanto? Eu vou trocar o módulo de AN por epsilon sobre K. E aí tudo se resolve, né? Então, isso daqui, né? Isso daqui, gente, esse módulo, ó, eu não sei o que acontece. Aqui, pois, a seleção, o que é essa seleção, né? Estou apanhando aqui com o tablet, gente, calma aí. Deixa eu ver, eu acho que eu vou ter que salvar isso aqui. É isso? É, salvar e aí perde tudo, né? Olha só. Vamos lá, de novo. Vamos lá, gente, de novo aqui, porque deu problema. Vamos lá, então nosso rascunho nós já tínhamos começado aqui. Então você tem módulo de AN vezes BN, e eu quero mostrar que isso em módulo menos zero fica menor do que epsilon. Então nós já vimos que isso é módulo de AN vezes o módulo de BN. Eu já sei que isso fica menor ou igual, usando a limitação da sequência BN, então isso fica menor ou igual do que módulo de AN vezes a constante K. Essa constante K, lembra, ela veio do fato de BN ser limitada. Ok? Veio do fato de BN ser limitada. Então, aqui agora, este AN que aparece, como a gente sabe que essa sequência converge para zero, eu posso fazer esse módulo de AN, né, tão pequeno quanto eu queira. Então, isso aqui eu posso fazer menor do que um certo epsilon sobre K. Por que sobre K? Porque como já tem um K multiplicando, a gente vai conseguir cancelar o K, né? Nós conseguimos cancelar o K, então o resultado vai ser simplesmente epsilon, né? Como nós queríamos. Nós queríamos que o módulo de AN vezes BN menos zero ficasse menor do que epsilon, né? Exatamente isso. O módulo de AN vezes BN menos zero menor do que epsilon. Ok? Então, perceba que esse rascunho nos dá uma ideia de como que eu vou escrever a demonstração. Eu preciso colocar a limitação primeiro da sequência BN, e depois, na hora de escolher
o epsilon, né, para a sequência n, eu vou tomar o epsilon sobre k, tá bom? Então, basicamente, vai ser feito dessa forma a demonstração desse teorema. Aí depois eu apresento para vocês qual que seria a outra forma, pensando no teorema do confronto, que também é imediato, tá? Então, vamos escrever aqui a demonstração. Vamos lá, demonstração. Bom, primeiro a sequência é Bn é limitada, né? Então, como Bn é limitada, então existe um K pertencente aos reais, né? Existe um K pertencente aos reais, tais que o módulo de Bn fica menor ou igual do que xk para todo n pertencente aos naturais. Então, aí a gente usou a limitação da sequência Bn. Tá? Agora, a gente vai usar o fato de que a sequência n converge para zero. Tá? Eu já tenho a convergência, não preciso provar, é uma hipótese. Então, agora, né, como limite de AN é igual a zero, né, dado epsilon positivo, existe um N0 pertencente aos naturais, tal que, se N for maior ou igual do que este N0, né, para todo índice que for maior ou igual do que o N0, a gente sabe que AN menos o limite L fica menor do que epsilon, tá? Bom, fica menor do que qualquer epsilon positivo. Aí eu vou tomar agora o epsilon da forma como eu quero. Epsilon sobre K. Eu posso fazer isso? Pode. Eu posso escolher qualquer epsilon aqui, porque eu já tenho a convergência da sequência para zero. Ok? Feito. Então, nós temos agora exatamente essas duas, vamos dizer assim, essas duas afirmações, essas duas hipóteses já destrinchadas, né? Então, a gente só tem que juntar elas agora para concluir exatamente o que nós queremos, tá? Que o módulo de AN vezes BN menos zero fica menor do que epsilon, tá? Então, agora é praticamente a escrita final aqui, vamos dizer, né? Então, daí, se N for maior ou igual do que N0, o que que nós vamos ter, gente? Teremos o seguinte, ó. AN vezes BN menos zero, né? A gente agora vai basicamente escrever o rascunho, agora aqui. Então, isso daqui vai ser AN vezes BN módulo. Pela propriedade do módulo, isso daqui é esse produto, né, envolvendo o módulo de AN vezes o módulo de BN. Módulo de AN, aliás, módulo de BN, eu posso trocar, posso majorar por K, né? Então, isso aqui vai ficar menor ou igual, vou continuar aqui embaixo, menor ou igual que o módulo de AN vezes o módulo de BN, mas o módulo de BN eu posso trocar por K. Então, troquei por K aqui, ok? E esse módulo de AN, né, usando exatamente, eu posso fazer assim, gente, só para deixar bem claro para vocês, eu posso, então, identificar aqui, essa aqui vai ser 1, então aqui nós usamos 1, e essa condição aqui é o que eu chamo de 2, tá? E agora aqui, então, eu posso trocar este módulo de AN por, aqui, não, aqui vai ser só o menor, tá? Menor que epsilon sobre K, vezes aqui K, né? E aí simplifico, o resultado ficou apenas epsilon. Né? Exatamente como está no rascunho, porque o rascunho te deu exatamente condições para você escrever isso. Tá? Então, aqui nessa desigualdade aqui, a gente usou a afirmação 2. Tá? Então, a gente consegue que o módulo de AN vezes BN menos zero fique menor do que epsilon para todo N maior ou igual do que N0 aqui, né? Para todo N maior ou igual do que N0. Isso significa, né, pela definição de limite, que o limite desse produto, AN vezes BN, é igual a zero. Tá? Então, portanto, né, aqui é pela definição de limite que nós provamos, né? O limite de AN vezes BN
de fato é zero. Ok, gente? Então, é assim que a gente vai provar usando definição, né? Então, o conselho aqui é sempre tentar pensar no rascunho, faz as contas do rascunho e depois transfere isso para a tua escrita final, né? A demonstração em si do resultado, tá? E como eu falei para vocês, a gente dá para usar o teorema do confronto também aqui, né? Como é que a gente usaria o teorema do confronto? Eu vou apagar aqui o rascunho e vou apresentar para vocês como que ficaria com o teorema do confronto. Então, a gente vai pensar assim. No teorema do confronto, a gente precisa, né, de alguma forma, colocar a sequência em estudo entre outras duas sequências, de tal maneira que a gente conhece o limite dessas sequências dos extremos. E eles, naturalmente, precisam ser iguais. Tá? Então, a gente vai pensar assim, ó, eu tenho lá a sequência AN vezes BN, só que ao invés de pensar ela do jeito que está, eu penso em módulo. Né? Eu penso em módulo. Por que eu penso em módulo? Porque ao colocar o módulo, eu já tenho uma limitação inferior. Né? Eu sei que o módulo de AN vezes BN vai ficar maior ou igual do que zero. Tá? Maior ou igual do que zero. E a gente, usando exatamente o que nós fizemos aqui, gente, ó, exatamente o que nós fizemos aqui embaixo, eu posso trocar o módulo de BN por K. Então, vai ficar assim, ó, K vezes o módulo de AN. Tá? Isso aqui para todo N, tá? Para todo N. Pronto, então aqui basicamente você já tem uma... Como que você poderia usar o teorema do confronto? Já tem condições para isso. Por quê? Porque a gente sabe que isso daqui converge para zero, né? É a sequência constante igual a zero, então vai convergir para zero. E essa sequência aqui, né? Aqui tem um resultado que envolve módulo, né? Se você tem que a n converge para zero, então o módulo de a n também converge para zero. Tá? Então aqui tem um resultado que envolve módulo. Eu vou assumir esse resultado aqui. Então, isso aqui converge para zero também. Tá? Então, como você tem aí estas sequências nos extremos convergindo para zero, pelo teorema do confronto, a sequência, vamos dizer assim, confrontada, né, a que está no recheio, né, do sanduíche, ela precisa ir para zero também. Tá? Então, aqui, essa sequência converge para zero e a gente está usando exatamente o teorema do confronto, tá? Ou o teorema do sanduíche, tanto faz. Então, agora, aqui de novo, né? Se ela converge em módulo para zero, então a sequência n vezes bn também converge para zero, tá? Então, aqui tem o resultado de módulo, que eu não coloquei na atividade, mas eu vou colocar na lista para vocês pensarem sobre isso, né? Essa questão de trocar a convergência da sequência por sua convergência em módulo, tá? A gente tem alguns resultados referentes a isso. Ok, gente? Então, aqui seria uma outra forma da gente pensar a demonstração desse resultado com o teorema do confronto. Tá? Então, tá bem. Vamos ver uma aplicação desse resultado, então? Na verdade, tem pelo menos, eu vou trazer duas aplicações, né? Uma delas é a que eu vou apresentar para vocês agora, e a outra vocês podem usar na próxima atividade de vocês, na atividade 4. Tá? Bom, então essa aplicação é uma aplicação praticamente imediata, né? Mas acho que é importante a gente sempre colocar algum exemplo aqui, né? Então, a ideia aí é mostrar que o limite dessa sequência, você tem a sequência seno, né, com o argumento e elevado a n, sobre n, isso aqui é igual a zero. Então, se a gente quer pensar em termos do teorema anterior, você tem que pensar num produto de duas sequências, onde uma converge para zero e a outra fica limitada. Tá? E é claro, né, deixa eu escrever aqui, é claro que esse quociente você pode escrever como produto, né? Esse quociente, né, seno de e elevado a n sobre n, você pode escrever assim, né? Seria seno de e elevado a n vezes 1 sobre n. A gente pode escrever como produto, desse jeito. Bom, mas aí acho que fica um pouco mais imediato o que está acontecendo, né? Porque você sabe que uma delas vai para zero, né? Qual que vai para zero? 1 sobre n, né? Então, essa sequência aqui, né? Essa sequência aqui, ela converge para zero, né?
converge para zero. Nós já provamos via definição, inclusive. E a sequência seno com argumento elevado a n, né, lembra que o seno é uma função limitada. A função seno, o valor máximo é 1, o valor mínimo é menos 1. Né? Então, essa sequência aqui, ela é limitada. Tá? É limitada. É até importante escrever que isso fica assim, né? Essa sequência, então, ela fica limitada entre menos 1 e 1. Tá? Pronto, então, pelo teorema anterior, uma sequência é limitada, a outra converge para zero, então significa que essa sequência aí, obrigatoriamente, converge para zero. Tá? Então, do teorema anterior, limite de seno de n. Aqui, quando n vai para infinito, claro, às vezes eu não coloco limite n tendendo para infinito, porque já fica subentendido, né? Então, isso daqui, de fato, é igual a zero, tá? Ok? Então, pronto, essa é uma aplicação daquele teorema adiante. Então, é sempre pensar assim, pensar no produto, onde uma sequência converge para zero, e a outra sequência precisa obrigatoriamente ser limitada. E aí, o resultado é justamente limite igual a zero. Tá bem? Feito. Agora sim, né, esse teorema, que é o teorema que envolve operações com limites, foi o teorema que nós fechamos a aula passada, né, na última aula nossa, a aula remota 15. E, inclusive, foi provado o item A para vocês, e o item B eu apresentei um rascunho de como seria a demonstração. Tá? Os outros dois itens eu deixei para vocês pensarem para a atividade 4. Né? Se vocês perceberem, é o exercício 2 da atividade 4, é justamente provar esses dois itens. Tá? Aqui, né, tem até duas formas da gente provar esses dois itens. Né? Uma é usando definição, e a outra é usando exatamente esses resultados anteriores aí, que envolvem o teorema do confronto e também esse teorema que nós acabamos de ver, tá? Então, eu só vou dar uma ideia do item C e do item D para vocês aqui agora, né? Para vocês, então, já pensarem para a atividade 4, tá bom? Usando os resultados anteriores, ok? Então, tá bem. Então, como que seria aí para o item C e para o item D, né? Então, aqui, só para a gente fixar as notações, né? Eu vou considerar o seguinte, ó. Deixa eu colocar assim, ideias, né? É que o limite, vamos fixar as notações, o limite de AN igual a L, e o limite aí de BN igual a um certo M, tá? L e M aqui são números reais, tá? Então, o que nós queremos provar no item C é que o limite do produto, né, das sequências AN vezes BN é justamente o produto dos limites, tá? Então, se a gente for pensar em termos da definição, né, propriamente, você teria que mostrar o seguinte, ó, que AN vezes BN menos o seu produto, né, o que você quer provar, o limite, né, que é justamente L vezes M, isso aqui eu quero que seja menor do que epsilon. Tá? Eu quero que seja tão pequeno quanto eu queira. Tá? Bom, aí aqui, né, aqui a ideia, né, possivelmente vocês já viram esse truque, né, de ficar somando e subtraindo termos apropriados. Né? Então, aqui, uma possibilidade é você somar e subtrair o seguinte termo. Então, você tem AN vezes BN, então eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou subtrair, né, digamos, né, AN vezes M, né, mais a n vezes m. Percebam que aqui é como se eu estivesse somando zero, né? Porque a n vezes m menos mais a n vezes m já é zero. Então, eu não estou fazendo nada demais, digamos assim. Né? Mas isso vai ser importante para a gente. Tá? E aí o resto fica como está, né? Menos l vezes m. É claro que isso aqui é uma possibilidade de somar e subtrair, tem outra, né? Você pode usar bn com l, por exemplo. Tá? Então,
Por que que a gente fez isso? Porque agora a gente vai juntar o que dá para juntar, né? Eu vou fazer assim, vou fazer aqui embaixo mesmo. Então, aqui dá para colocar o AN em evidência, né? BN, botei o AN em evidência, que ele aparece aqui e aparece aqui, né? Então, vai ficar dentro do parênteses BN menos M, né? Mas, e agora aqui eu consigo colocar o M em evidência, né? Então, vai ficar assim, AN menos L vezes M. Tudo isso aí em módulo, tá? Aí perceba que eu tenho uma soma ali dentro do módulo, né? Essa soma aqui, ó. Então, isso indica que nós podemos usar a desigualdade triangular, né? Então, aqui vai ficar assim, ó, menor ou igual que AN, que multiplica BN menos M, mais módulo de AN menos L, que multiplica M, tá? Vai ficar assim, né? Então, a gente usou ali essa parte aqui, então, é exatamente a desigualdade triangular. Lembra, né? A desigualdade triangular, se você tem lá x mais y, opa, perdão, se você tem x mais y em módulo, isso fica menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y, né? A nossa desigualdade triangular. Então, a gente aplicou a desigualdade triangular e percebemos que cada uma destes módulos você pode quebrar no produto ainda. Então, isso aqui fica módulo de AN, que multiplica BN menos M, mais AN menos L, que multiplica o módulo de M aqui, tá? O módulo de M. E, gente? Agora, essa parte final que eu falo para vocês pensarem em termos dos resultados anteriores. Por quê? Porque, veja só, a gente sabe que o limite de Bn é igual a zero. Então, isso daqui, gente, ó, módulo de Bn menos M, isso aqui converge para zero. Tá? Isso aqui converge para zero. Aqui você tem um módulo de AN, não é mesmo? E a gente sabe que a sequência AN é convergente, converge para L. Lembra de um resultado que é, se a sequência é convergente, ela é limitada. Então, essa parte aqui, a gente sabe que é limitada. A sequência AN é limitada. Então, aí lembra do teorema anterior. Se uma sequência é limitada e a outra é convergente, converge para zero, no caso, então isso daí vai ter que tender para zero. Tá? Então, isso aqui converge para zero. Isso aqui converge para zero. Né? Todo produto converge para zero. E aí você vai aplicar a mesma coisa aqui, ó. Você aplica a mesma coisa para cá. Módulo de AN menos L converge para zero, né? Porque AN converge para L. E N ali é uma constante, né? Então, é limitado. Então, isso vai para zero também. Então, basicamente, o que você está fazendo é, ó, isso daqui a gente sabe que é menor ou igual do que zero, né? Aliás, perdão, maior ou igual do que zero. Então, isso daqui está convergindo para zero. E tudo isso que aparece aqui, aliás, aqui, né? Tudo isso que está aparecendo aqui, ó, você pode pensar como uma sequência, né? Que está convergindo para zero também, né? Então, se está convergindo para zero lá e está convergindo para zero no início, a sequência que está sendo confrontada, que é justamente essa daqui, essa sequência aí precisa convergir para zero, tá? Precisa convergir para zero, ok? Então, aí, portanto, estou tendo o confronto, essa sequência converge para zero e você já tem o resultado feito, tá? É claro que essa é uma possibilidade, tá? Se você quiser usar a definição, você pode, lógico que você pode. É só uma questão aí de ajustar bem direitinho a definição. Porque aí, no caso da definição, eu quero que este módulo de AN, esse módulo aqui, esse módulo eu quero que fique menor do que epsilon, né? Menor do que epsilon. Aí você pode usar exatamente isso como rascunho, e aí você vê o seguinte, ó. Deixa eu agora apagar um pouquinho aqui, só para ver como é que fica com um epsilon, né? Praticamente eu já estou dando todas as dicas para vocês fazerem esse exercício. Então, aqui, ó, se você pensar em termos de epsilon, aqui, perdão, gente, tem um errinho aqui, é Pn, tá? Bn. Se você pensar em termos de epsilon, olha só,
Eu sei que a sequência Bn, ela converge, aqui, né? Ela converge para M. Então, esse módulo aqui, ó, de Bn menos N, isso aqui fica tão pequeno quanto eu queira, né? Porque Bn converge para N. Esse módulo de AN aqui eu posso usar que é limitado. Então, isso aqui vai ficar menor ou igual do que um K grande. Tá? Então, isso daqui, ó, né, para eu poder depois cortar, né, vamos dizer o K, eu divido por K. Então, eu posso fazer isso aqui menor do que epsilon sobre K. Mas eu vou fazer até diferente, eu vou botar um 2K lá no denominador, né? Porque vai ficar, então, na hora que eu for multiplicar, o K vai cancelar e vai sobrar epsilon sobre 2. E aí você faz algo parecido aqui desse lado, para sobrar epsilon sobre 2, e aí quando você soma epsilon sobre 2 com epsilon sobre 2, o resultado fica epsilon. Tá? Então, isso daqui, ó. Bom, aqui já tem módulo de M, né? No finalzinho já tem módulo de M. Então, isso aqui eu posso fazer tão pequeno quanto eu queira, porque a sequência N converge para L. Então, aqui você vai botar epsilon dividido por 2 vezes o módulo de M. Por que o módulo de M no denominador? Porque ele vai cancelar com o numerador, que é módulo de M, e vai sobrar só epsilon sobre 2. Só tomem o cuidado que, se vocês usarem a definição, vai ter um N0 para a sequência N, a convergência de AN, e vai ter um N1, né, vamos dizer assim, né, um N1 e N2. N1 para a sequência N e um N2 para a sequência Bn. Aí para você juntar, para você, digamos assim, usar essas duas convergências, você vai tomar o máximo, né, o N0 como sendo o máximo de N1 e N2. Tá? Então, tem aí duas formas de vocês provarem o item C. Tá? Não é difícil, vocês até podem recorrer à literatura, vocês vão encontrar bastante esse resultado aí feito. Né? O importante é que vocês entendam bem direitinho o que está sendo feito lá. Tá? E para o item D, a minha dica é que vocês, antes de provar que a N, né, a N sobre Bn converge para, né, o quociente dos limites, você primeiro prova o seguinte. Vou fazer aqui mesmo, nesse espaço, tá? Então, primeiro tentem provar, no caso aqui que, pensa só nesse quociente aqui, né? 1 sobre Bn. Então, prova que 1 sobre Bn converge para 1 sobre o limite de Bn, que no caso aqui é n. Tá? Primeiro prova isso. Se você provar isso, você já tem provado, né, o item D. Porque o item D lembra que esse quociente, a n sobre Bn, você escreve como produto. Você escreve assim, ó. AN dividido por Bn, isso aqui é igual a n vezes 1 sobre Bn. Né? E como ali tem um produto de sequências, você pode usar o item C. Né? Aí você usa o item C, porque o item C dá conta, né, de produto de sequências. O limite de AN vai ser L, e o limite de 1 sobre Bn vai ser 1 sobre N, ou seja, L sobre N. Então, a minha dica é que vocês comecem por aqui. Né? Então, primeiro prove que 1 sobre Bn converge para 1 sobre N, pode fazer as mesmas estimativas que foram feitas aqui para o item C, né? E, em segundo, você escreve, então, que a N sobre Bn é um produto de sequências. Tá? E aí você consegue provar o item B, ok? Então, essas são as dicas aí para vocês resolverem o exercício 2 da atividade 4. Tá? Então, tá bem, gente. Então, essas são as operações com limites, né, que a gente já usou, já fizemos uma aplicação, inclusive, na aula passada. Tá? Vamos prosseguir aqui, porque nós temos agora um conceito, né, o conceito de subsequência, né? O que que é uma subsequência? Bom, então, o que vem a ser uma subsequência, né? Nós temos a sequência, né? O que que é a sequência? A sequência é uma função dos naturais em R, né? Sequências numéricas, né? Então, vamos lembrar aqui, né? Então, sequência. Então, a sequência a gente está pensando assim, como uma função dos naturais a valores reais. Sempre assim, né? De N em R. Ok? Isso é uma sequência. Ou seja, cada número natural, x aplicado em n, a gente está denotando, inclusive, assim, né? X índice n.
o que seria x aplicada em n, onde n é natural. Okay? Então, isso é uma sequência. O que é uma subsequência? É simplesmente você restringir essa função x para um subconjunto infinito dos naturais. Tá? Esse subconjunto infinito eu estou denotando desse jeito, por N1. Tá? Então, N1, ele é exatamente esses índices aí, N1, N2, N3 e assim por diante. Até um NK, vamos dizer assim, de forma genérica, né? Onde existe uma ordenação. Você não vai tirar esses índices de qualquer forma. Você tem que ter o N1 aqui, né? Tem que ter o N1 menor do que o N2, menor do que o N3, e assim por diante. Eles precisam estar ordenados, tá? Onde N1 é um subconjunto infinito qualquer de N. Então, no final das contas, uma subsequência simplesmente você restringe a tua função x a um subconjunto infinito de naturais, obedecendo exatamente essa ordenação aí. Tá? Então, a subsequência, você vai pensar assim, né? Então, seria x restrita a esse N1, tá? Então, o que significa essa restrição? Significa que agora o domínio vai ser exatamente N1. Né? N1, N1 a valores reais, tá? A valores reais. Onde aí esse N1 é exatamente o que nós temos aqui, tá? Lembrando que esse N1 tem que ser infinito e os seus índices devem estar obedecendo exatamente essa relação de ordem que aparece aí. N1 menor que N2, menor que N3, assim por diante. Então, no momento que você tem a sequência, e você quer extrair subsequências, você tem que tirar os termos de tal maneira que os índices obedeçam exatamente essa relação que aparece. Você não vai tirar os termos de qualquer jeito. Por exemplo, eu não posso tirar, digamos, eu não posso tirar o segundo termo vai ser o primeiro, aí o primeiro vai ser o segundo a subsequência. Não posso, né? Por quê? Porque o segundo termo tem índice 2. Se eu coloco o primeiro termo em seguida, o índice 1, né, o índice 1, eu sei que 2, né, não é menor do que 1, e, portanto, não é satisfeita essa relação aqui. Então, na hora que eu vou extrair uma subsequência, eu preciso levar em conta exatamente essa relação que aparece na definição. Tá? Não vou tirar os termos de qualquer jeito. Eu vou tirar os termos de forma ordenada. Então, posso tirar o centésimo? Posso. Só que o próximo, né, nenhum dos próximos pode ser um termo de índice menor do que 100. Tá? Não pode. Isso não pode. Ok, gente? E a gente vai denotar, então, a subsequência desse jeitinho, como vocês já conhecem, né? Aí percebam que tem dois índices, né? NK, ANK, ok? É uma subsequência, então, da sequência N. Então, o que a gente se pergunta agora é qual que é a relação, né? Assim, pensando em termos de convergência, né? Se existe alguma relação entre a convergência da sequência com a convergência da sequência. Aliás, da sequência em relação à subsequência. É claro que toda subsequência é uma sequência, né? Naturalmente é uma sequência, ok? Mas, assim, em termos de convergência, a gente vai tentar responder exatamente isso, né? Se a sequência converge, o que eu posso dizer sobre as suas subsequências? E o contrário, por exemplo, o que eu posso afirmar? Tá? Antes disso, vamos ver um exemplo. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver um exemplo bem simples aqui para a gente, só para ficar bem claro mesmo, né? Vamos pegar essa sequência aí, que a sequência, os termos se repetem de maneira, vamos dizer assim, padronizada, né? Então, você tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e assim por diante. Tá? E aí você consegue extrair aí infinitas subsequências, né? Então, uma primeira subsequência seria considerar assim, né? Seria você considerar, né? Você pega esses dois, depois você pega esses dois, pega sempre um, dois, depois pega, né, os próximos um, dois, depois os próximos um, dois, e assim por diante. Então, perceba que esse cara aqui é o x1, esse cara aqui é o x2, esse cara aqui já não é o x3, né? Então, já pulei lá para o x5, né? Esse cara aqui é o x5, esse cara aqui é o x6, esse cara aqui não é o x7, não é o x8, já vai lá para o x9.
e assim por diante. Esse é o x10. É claro que aqui eu estou considerando como sendo desse jeito, mas não precisaria. Poderia começar com o x5, o x6, e aí depois você vai transladando, né? Ok? Então, isso aqui, digamos, seria uma possibilidade, tá? Não é a única possibilidade, claro. Esse 4, 4, 4, 4, 4 que aparece aí, então, tem que ser assim, né? Digamos, poderia começar com o quarto termo que eu sei, né? Esse quarto termo aqui, eu sei que, de fato, ele é igual a 4. Então, aqui, x4, esse cara aqui, então, vai ser o x8, esse cara aqui, o x12, e assim por diante, né? Múltiplos de 4. Então, perceba que eu estou retirando termos da sequência, de tal maneira que os índices, né? Os índices, observe os índices, 4, 8, 12, no caso aqui, posso até escrever assim, né? O nosso N1 seria da forma 4K, onde K pertence aos naturais, né? Este seria o nosso N1. E aí eles estão todos ordenados, né? Claro, o 4 é menor do que o 8 é menor do que o 12, e assim por diante. Tá? Ali você tem uma outra subsequência, que é 4, 2, 4, 2, 4, né? Então, poderia começar assim, ó. Esse 4, aqui tem que tomar um certo cuidado, né? Então, esse 4, eu poderia pensar como sendo o x4, né? x4, o quarto termo da sequência, x4. Esse 2 que aparece aí em seguida, gente, eu já não posso pensar como x2, né? Não dá para pensar como x2, porque aí você vai ter problema exatamente lá no índice. Você tem o índice 4 anterior ao índice 2, não pode. Então, aí esse 2 você vai pensar como sendo o próximo, que seria x6, né? O x6. Ok? O x6 é igual a 2. E aí esse 4 aqui eu posso pensar como x8, e assim por diante, né? Sempre respeitando exatamente a definição de subsequência, né? Os índices precisam estar ordenados, tá? Ordenados naquele sentido de menor igual, menor, aliás, simplesmente menor, ok? Pronto, então aí nós temos 3 exemplos de subsequências, tá? 3 exemplos. E agora sim a gente pode se perguntar a respeito de convergência, e é justamente o próximo teorema que eu apresento para vocês. Inclusive, nós já até usamos aqui, né, em algum momento aí atrás, já foi usado ele mesmo de forma implícita, vamos dizer assim, né? Se você tem uma sequência que converge para ela, então é claro que qualquer subsequência que você pegue, né, da sequência vai convergir para ela, não tem escapatória, né? Não tem, porque a sequência está se aproximando do L, né? L é o limite. Como os termos da sequência são exatamente termos da sequência, né? São infinitos termos da sequência, e sempre respeitando exatamente aquela relação que aparece na definição, esses termos da subsequência não tem jeito, eles não vão escapar do L, eles vão ter que se aproximar do L também, né? Qualquer que seja a subsequência que você tome, qualquer, tá? Então, vamos provar isso agora, então? Vamos lá. Então, só para fixar a notação aqui, gente, eu vou denotar por XNK, então, a subsequência. Tá? Então, eu vou considerar uma subsequência qualquer, né? Veja, XNK, subsequência, né? Subsequência de XN. E aí, o nosso objetivo vai ser mostrar que essa subsequência converge para L. Tá? Então, vamos mostrar. Então, mostraremos que o limite, né, de XNK, isso aqui vai ser L. Aqui, esse limite é quando eu faço o K para infinito, né? Ok? Quando eu faço o K. O índice da sequência, né, da subsequência, perdão, é justamente esse K, né? Esse K é 1, é 2, é 3, esse K varia nos naturais, tá bom? Então tá, basicamente o que nós temos aí? Nós temos a convergência da sequência, a sequência converge para L, tá? Então eu vou começar desse jeito, né? Como a sequência de N converge para L, eu já sei que existe um N0, a partir do qual, a partir deste índice, eu sei que o módulo de Xn menos L, isso aqui fica menor do que epsilon, tá? Fica menor do que qualquer epsilon que eu tome.
Tá? Então, eu vou fixar um epsilon aqui inicialmente, né? Então, dado epsilon positivo, como xn converge para L, como xn converge para L, eu sei que existe um N0, tal que, se N for maior ou igual do que esse N0, então, o módulo de xn menos L, isso aqui fica menor do que o epsilon que foi dado. Qualquer que seja o epsilon, pode ser por mais pequeno que seja. Inclusive, esses são os casos interessantes, né? Por mais pequeno que seja, eu tenho que isso aí é válido, tá? Eu tenho que isso é válido. Mas eu estou interessado na sequência, tá? O meu interesse aqui, deixa eu fazer aqui no cantinho, o meu interesse é provar para a sequência, é isso aqui, ó. Xnk menos L, isso aqui fica menor do que epsilon, tá? Menor do que epsilon. Ok, então, o que vai acontecer? Vai acontecer agora o seguinte, eu já tenho esse N0. Eu já tenho N0 a partir do qual a sequência, né, xn menos L, o módulo xn menos L fica menor do que epsilon. Então, agora vai ser só uma questão seguinte, olha, de pensar em termos da subsequência. Esse N0 é um índice da sequência. Como a subsequência ela tem infinitos termos, né, vai existir um certo índice da subsequência, né, que supera este N0. Vai ter que existir, né, pela definição de subsequência. Tá? Eu vou escrever isso aqui agora, só que eu vou escrever de uma maneira formal, da seguinte forma. Então, pela definição de xnk, da subsequência, a gente sabe que existe um certo índice K0, tal que o n K0, né, o cara que tem esse índice NK0, isso aqui vai ficar maior do que o N0. Tá? Vai ficar maior do que o N0. Ok? É claro, porque o N0 é um índice. O que eu estou fazendo aqui nessa etapa, gente? Eu estou pegando exatamente um termo da subsequência, né, no caso, um termo não, um índice da subsequência, NK0, que supera o N0. É só isso que eu estou fazendo. Posso, porque eu sei que a subsequência tem infinitos termos, tá? Então, eu posso fazer isso. Então, o que vai acontecer tanto, né? Então, daí, se a gente tem, se o nosso K, o nosso índice K, for maior do que esse K0, né, aqui pela definição de subsequência de novo, né, teremos que o índice NK, né, ele vai ser maior do que o NK0, né, ele vai ser maior do que o NK0, e a gente viu antes, né, que o NK0 é maior do que N0. Né? Isso aqui vai ser maior do que N0. Então, isto é, eu tenho que o NK fica maior do que o N0. Opa, se esse índice NK fica maior do que o N0, eu posso usar a convergência de antes. Exatamente o que está aqui, ó. Eu posso usar esse trechinho, né? Trocando ali o N por NK, né? Porque eu tenho que o NK é maior que N0, então eu posso trocar lá o N por NK. Né? Vou chamar isso aqui de asterisco, inclusive. Né? Então, por asterisco, o que vai acontecer? Trocando ali o N, né, de asterisco por NK, eu vou ter o seguinte, ó. O módulo de xnk menos L vai ficar menor do que epsilon. É só trocar o N por NK, já que eu sei que o NK ficou maior do que o N0. Tá? Mas percebam, gente, que isso era exatamente o que nós queríamos obter. Né? Que o módulo de xnk menos L fica menor do que epsilon aqui, né? Desde que você tenha o K maior que um certo K0. Tá?
E é o que nós temos aqui. Aqui eu não botei menor ou igual, poderia ter colocado assim, né, maior ou igual. Vou arrumar aqui. Aqui também, maior ou igual. E aqui não tem problema se você botar maior ou igual também. Não tem problema, a gente pode assumir igual, não tem problema. Tá? Então, a gente acabou de provar o que nós queríamos sobre a convergência da subsequência para L. Tá? Então, a conclusão é que, de fato, o limite. Eu tenho uma borracha aqui perto de mim, eu já ia pegar a borracha e apagar. Então, o limite de xnk é justamente igual a L. Feito? Então, gente, a gente prova exatamente pela definição que a subsequência converge para L. Então, a partir desse momento, né, se você tem uma sequência que converge para L, qualquer que seja a subsequência que você retire da sequência xn, ela também vai convergir para L. Tá bom? Também vai convergir para L. Ok. Então, esse resultado é interessante na sua forma contrapositiva, quando você nega, né, a sua tese, né? O que seria negar a sua tese? Seria pensar assim, se você tem uma sequência com, digamos, no mínimo, né, duas subsequências, onde uma converge para L e a outra converge para outro limite diferente de L, então a conclusão é que a sequência não converge. Tá? A negação da hipótese. Xn não converge. Então, a gente sempre vai pensar nesse teorema basicamente na sua forma contrapositiva. Tá? E aí vem exatamente aquele exemplo clássico, né, que a gente já até discutiu em aulas anteriores, que é justamente a sequência alternada. Essa sequência que aparece aqui na aplicação 2. Né? A sequência menos 1 elevado a n. Tá? Essa é um exemplo clássico, né, de uma sequência que não converge, onde nós usamos a contrapositiva do teorema anterior. Tá? Então, essa sequência aqui, gente, essa sequência aqui, essa sequência n, se você começar a variar o n ali nos naturais, né, menos 1 elevado a 1, então dá menos 1. Menos 1 elevado a 2 ao quadrado, dá 1. Depois menos 1, 1, e assim por diante. É uma sequência alternada, né, uma sequência alternada. O que a gente vê, então, é que já é um indicativo de que ela não converge, né, porque se ela convergisse, você teria um valor, ela estaria se aproximando a um valor, e aqui não, ela fica alternando, né, entre menos 1 e 1, tá? E como que a gente justifica que essa sequência não converge? Usando o teorema de antes, né? Você consegue enxergar aqui duas subsequências, né? Nós temos a subsequência, vamos dizer assim, a subsequência par e a subsequência ímpar, né? Então, a sequência 2n menos 1, né, que é a subsequência ímpar. Perceba que o primeiro n aí é 1, né, então 2 vezes 1 menos 1, isso dá 1, dá o A1, o A3 e assim por diante. Então, essa subsequência é uma subsequência constante, né, os seus valores são todos iguais a menos 1. E aí nós já vimos, né, que se a sequência é constante, ela converge para o seu valor. Então, aqui, converge para menos 1. E se você toma a subsequência par, seus valores são todos iguais a 1. Né? São todos iguais a 1. Portanto, né, o seu limite é 1. Então, esses valores aqui são diferentes, claro. Então, pelo teorema anterior, né, a sequência AN não pode convergir. Tá? Então, juntando exatamente essas duas coisas, né, a sequência AN não converge. Isso, claro, pelo teorema anterior. Tá? Opa, não converge. Ok, gente? Então, é uma aplicação praticamente imediata do teorema anterior. Tá? Ok, então, basicamente, esse é o resultado principal aqui que nós temos sobre subsequências. Tá? Vamos prosseguir aqui agora exatamente caminhando na direção do teorema da convergência monótona. A gente vai classificar agora as sequências em
monótonas, né? Sequência crescente e sequência decrescente, basicamente. Nós já sabemos o que é uma sequência limitada, então agora sequências monótonas. Vamos lá. Então, nós temos a seguinte definição, né? Dada uma sequência xn, quando que ela é crescente? Né? Quando que ela é crescente? Ela é crescente quando seus valores, né? Ou crescem ou ficam iguais. Não pode diminuir, né? Não pode decrescer, tá? Então, basicamente, a sequência ela é crescente quando você tem lá x1 menor ou igual que x2, menor ou igual que x3, menor ou igual que x4, e assim por diante. Tá? Ou seja, os valores, né, os termos, eles não podem decrescer. Tá? Podem ficar iguais, não tem problema. Né? Isso é uma sequência crescente. Tá? Escrevendo isso numa linguagem matemática, né, então xn fica menor ou igual que xn mais 1 para todo n pertencente aos naturais. E aí nós podemos falar de uma sequência estritamente crescente. Aí sim, essa palavra estrita significa que você só tem a relação menor que. Tá? Aqui, ó. Somente a relação menor que. Então, xn tem que ser menor do que xn mais 1. Ok? Pronto. Então, essas são as definições de crescente e estritamente crescente. Agora eu posso ter a situação contrária, né? A sequência ser decrescente, né? Ela pode assumir valores iguais, ou estritamente decrescente. Então, decrescente. Decrescente, então você teria x1 tem que ser maior ou igual que x2, x2 maior ou igual do que x3, x3 maior ou igual que x4, e assim por diante. Percebam que aqui nessa situação eu tenho um maior valor, né? O maior valor é x1, né? x1. Pode ser o x2, pode ser o x3, claro, porque aí né, os termos poderiam ser iguais, mas eu já tenho certeza que eu tenho um maior valor, né? E eu posso tomar como sendo x1, tá? E aí você tem também lá a definição de estritamente decrescente. Então, agora, você só tem a relação maior que. Aqui, ó. Só a relação maior que. Ok, gente? Então, nós temos aí, nós temos exatamente essas 4 situações, e em qualquer uma delas, a gente vai dizer que a sequência é monótona. Né? Então, se ela for decrescente, é monótona. Se ela for estritamente crescente, é monótona. Tá? A gente usa a palavra monótona para se referir a uma destas definições. Ok? Em provar o teorema da convergência monótona para vocês, até para vocês poderem utilizar no último exercício da atividade, né, o exercício 4. Né? O exercício 4 vai ser uma aplicação desse teorema. Tá? Então, vamos para o teorema da convergência monótona. Mas, assim, gente, vamos pensar aqui só no exemplo, né? Vamos pensar no exemplo aqui da sequência 1 sobre n, né? A própria sequência xn igual a 1 sobre n, né? É claro que essa sequência, né, à medida que o n aumenta, né, os valores decrescem, não é mesmo? Se a gente pensar aqui, né, vamos colocar alguns termos. A sequência começa com n igual a 1, então é 1, para n igual a 2 é meio, n igual a 3 é 1/3, 1/4, e assim por diante. Tá? Nessa sequência, da maneira como a gente colocou aqui, dá para ver que ela é estritamente, né, decrescente. Né? Ela decresce, inclusive os seus valores aí se aproximam de zero. Tá? Então, ela é estritamente decrescente. Mas o que eu quero enfatizar aqui, gente, e que é importante, é que você visualizou alguns termos e você está escrevendo isso, mas isso não é prova. Você não tá concluindo que ela é estritamente decrescente. E você nem pode concluir simplesmente examinando alguns termos. Você tem que provar que, de fato, ela é estritamente decrescente. Tá? E como é que a gente mostra? Bom, aí você vai recorrer à definição. O que é ser estritamente decrescente? Ou seja, ser estritamente decrescente, você tem que concluir exatamente aqui, né? Exatamente o que aparece nessa relação, né? Xn tem que ser maior que xn mais 1 para todo n pertencente aos naturais. Tá? Então, você precisa
concluir isso, tá? Precisa concluir isso. Então, o que eu digo tanto, né, o que eu gosto muito de fazer, né, nesse momento, é você pensar que isso, né, é a mesma coisa que fazer assim, ó, xn menos xn mais 1, isso aqui tem que ser maior que zero, tá? Então, se você faz lá, você começa a fazer xn menos xn mais 1, e você concluir que o resultado é positivo, então fechou. Então, a sequência ela é estritamente decrescente, porque ela satisfaz isso, e, portanto, vai satisfazer, né, o que está aqui no retângulo. Tá? Então, sempre pensa dessa forma. Faz a diferença do seu termo com o termo seguinte. Mas, se você quiser fazer o contrário, pode fazer. Xn mais 1 menos xn, só que aí vai ter que ser menor que zero. Tá? Tanto faz. Não tem problema fazer na outra ordem. Tá? Então, aqui a gente pode usar esse recurso. Né? Vamos fazer aqui a diferença de xn menos xn mais 1. Vamos fazer essa diferença aqui embaixo para ver o que resulta. Né? Então, xn é 1 sobre n, e xn mais 1 é 1 sobre n mais 1, né? Porque agora o índice é n mais 1. Então, tem que trocar o n por n mais 1. Tá? Bom, agora é só você tirar o mínimo aí disso. Vai ficar, vou tomar como sendo produto, né? N que multiplica n mais 1. E agora faz o processo das divisões. N vezes n mais 1 dividido por n sobra n mais 1. N mais 1 vezes 1 é n mais 1. Menos, né? Esse é justamente esse menos que aparece aqui. N vezes n mais 1 dividido por n mais 1 sobra n. N vezes 1 dá n. Então, o resultado aqui, né? Simplificando o numerador, dá para cortar o n com menos n. Sobra, então, 1. E no denominador, n, que multiplica n mais 1. Tá? É claro que 1 é positivo, e o denominador n vezes n mais 1 também é positivo. Né? Isso daqui é positivo, tá? Porque n é natural. Positivo dividido por positivo, então o resultado é maior que zero, ou seja, nós ganhamos exatamente isso aqui para todo natural n. Tá? Para todo natural. Portanto, essa sequência ela é estritamente decrescente. Ok, gente? Então, essa é uma possibilidade de você provar que uma sequência é monótona. Neste caso aqui é estritamente decrescente, portanto, é monótona. Tá? É você fazer essa diferença e perceber o que acontece com o sinal, se é positivo ou se for negativo. Tá? Então, tá bem. Então, essa é a definição de ser uma sequência monótona. Vamos agora ao teorema principal aqui, que é o teorema da convergência monótona. O que diz esse teorema? Vamos lá. Então, o teorema da convergência monótona vai dizer o seguinte, olha, só ser limitada, uma sequência só ser limitada não garante a convergência. Nós já vimos isso, né? Por exemplo, a sequência menos 1 elevado a n. Menos 1 elevado a n é limitada, mas não converge. Tá? Nós já vimos. Agora, se você coloca que ela é monótona, ou seja, aqui eu estou supondo crescente, mas se ela for qualquer um dos tipos de ser, qualquer um dos tipos que envolve sequência monótona, se ela é monótona ilimitada, né, essas duas coisas juntas, então ela converge. Né? E nesse caso, né, no caso ao ser crescente, então perceba o seguinte, ó, você tem a sequência aqui, né, ela é limitada, tá? Ela é limitada. E os seus valores aumentam, né? Ou seja, os termos, né, eles crescem, vamos dizer assim. Ela é crescente, os termos crescem. Então, como ela é limitada e os seus termos crescem, pelo fato de ela ser limitada, existe o supremo, né, para essa sequência. Ela é limitada, então tem o supremo. E os seus valores crescem, eles aumentam. Então, é claro que o limite não tem jeito. O limite vai ter que ser exatamente o supremo dessa sequência. Tá? É isso que nós vamos mostrar agora. Que o limite da sequência xn, o que aparece aqui, né? O limite dessa sequência é justamente o supremo dos termos da sequência. Tá bom? Os termos xk. Ok? Então, a gente vai demonstrar isso agora. Então, a gente vai usar o fato de que ela é crescente e de que ela é limitada para provar que a sequência é convergente e converge para o supremo. Tá bom? Vamos começar aqui a demonstração. Vamos lá.
Ok. Então, veja o seguinte, gente. Como eu falei para vocês, essa sequência, ela é limitada. Se ela é limitada e é uma sequência de números reais, nós vimos, né, anteriormente, que se um conjunto é limitado e não vazio, né, não vazio, então ele admite supremo, inclusive admite ínfimo, né, admite supremo porque é o princípio do supremo. Então eu vou usar isso aqui, tá? Então eu vou escrever agora. Como xn é limitada, existe o supremo, tá? O supremo aqui, considerando os termos da sequência, tá, gente? Então, assim, os termos da sequência formam um conjunto, né? O conjunto formado por x1, x2, x3, assim por diante. Isso é um conjunto. Então, como é um conjunto limitado e não vazio, então, admite supremo, e eu estou chamando aqui de sup, e para não ficar carregando sup, eu vou chamar isso aqui de L, tá? Eu vou chamar de L o supremo, ok? Então, o que eu vou provar, no final das contas, é que xn converge para L, que é justamente o supremo, tá? Aí nós vamos lembrar da definição de supremo, né? Então, dado o epsilon positivo, dado um epsilon positivo, né? Lembra da definição de supremo? Se você tirar do supremo um epsilon, qualquer epsilon, ele deixa de ser uma cota superior. Lembra disso? Né? Então, a gente vai usar exatamente esse fato agora, né? Então, dado o epsilon positivo, existe um n0 pertencente aos naturais, tal que, olha só o que eu vou fazer, eu vou tirar, então, eu vou tirar o epsilon do L. Então, L menos epsilon, isso aqui já não é cota superior, porque o L é o supremo. Eu tirei o epsilon, então deixa de ser cota superior. Então, isso vai ficar menor do que um certo termo, né, um certo elemento do conjunto. No caso aqui, o conjunto em questão é os termos da sequência. Então, do que um certo xn0, né? Onde esse xn0, claro, é um termo da sequência. Ok, gente? Então tá, isso aqui foi pela definição do supremo, ok, gente? Deixa eu colocar aqui entre parênteses, pela definição de sup, tá? Pela definição do supremo. Estou usando exatamente como a gente viu, né, anteriormente, tá? Agora é o seguinte, agora eu já estou usando, já gastei nessa hipótese, né, de ser limitada superiormente, né? Aqui eu escrevi que ela é limitada, ali o correto é limitada superiormente, tá? Mas pensando mais geral, né, pensando que seja limitada, que é o caso, vamos dizer assim, mais fraco, então aí você também tem o resultado. Né? Aqui limitado superiormente já serve porque se o conjunto é limitado superiormente e não vazio, então ele tem supremo. Tá? Então isso aqui está correto. Então tá bom, eu já gastei a hipótese de ser limitada. Agora eu vou gastar a hipótese de ser crescente. Né? Lembra que para ser crescente, né, tem que satisfazer exatamente o que nós vimos antes na definição. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Para n, se eu pego um n maior ou igual do que n0, né, para n maior ou igual do que n0, como xn, como xn é crescente, como xn é crescente, eu estou assumindo isso, né, ela é crescente, eu sei que o termo xn fica maior ou igual do que o termo xn0, não é mesmo? Porque ela é crescente. Se eu tenho, digamos aqui, eu tenho dois índices, né, o n e o n0. Eu sei que o n é maior ou igual que n0. Pensa assim, digamos, o 100 e o 10. O 100 é maior do que o 10, no caso. Então, isso significa que o termo de índice, no caso aqui, de índice 100, tem que ser maior ou igual do que o termo de índice 10, tá? Porque ela é crescente. Tá? Então, isso aqui veio da definição de ser crescente. Agora, eu vou juntar com o que nós tínhamos antes. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui isso aqui como um asterisco, né? Agora eu vou usar asterisco e mais essa informação que apareceu agora por último, né? Então, juntando
juntando com asterisco, o que vai acontecer? Nós temos lá em asterisco assim, gente. L menos epsilon é menor do que xn0, não é mesmo? Ali por asterisco. Agora, eu ganhei por último que xn0 vai ficar menor ou igual do que xn, né? Aqui, ó. Foi o que eu ganhei por último, tá? Então, menor ou igual que xn. Agora, vamos usar a definição de supremo, né? O que é o supremo? O supremo, ele é uma cota superior para os termos da sequência. Então, isso daqui vai ficar menor ou igual do que o seu supremo, que é L, tá? Então, aqui, gente, eu estou usando a definição de que L é supremo. Se ele é supremo, ele é uma cota superior para o conjunto, tá? Esse L aqui, é claro que isso aqui vai ficar menor do que L mais epsilon. Se eu somar uma coisa positiva para L, é claro que L mais epsilon fica maior do que L, tá? É claro, né? Então, aqui, o que a gente concluiu tanto? Que L menos epsilon fica, aqui eu vou usar essa desigualdade aqui, fica menor do que xn, e esse xn, usando essa desigualdade aqui, fica menor do que L mais epsilon. Tá? Isso daqui, né, gente, na forma de módulo, nós já vimos, é xn menos L fica menor do que epsilon. Tá? Então, o que nós fizemos tanto? Nós temos o seguinte, olha, deixa eu escrever aqui embaixo, então, se n, olha só, nós começamos assim, ó, se n for maior ou igual do que n0, então, olha aqui no finalzinho, eu ganho que módulo de xn menos L, isso aqui fica menor do que epsilon. Então, é isso que eu ganho, isso fica menor do que epsilon. E isso que está feito aí, essa implicação, é o que garante a convergência, ou seja, xn converge para L. Tá? Portanto, o limite de xn tem que ser igual a L. Tá? E esse L, né, esse L é justamente o supremo dos termos da sequência, tá? Ou seja, do conjunto xn. Tá? Ok, gente? Então, a gente prova que se a sequência é crescente e é limitada, aqui neste caso, superiormente, então ela é convergente. Eu posso ter um resultado envolvendo o ínfimo também. Então, se a sequência agora é decrescente e é limitada inferiormente, né, limitada por baixo, então a sequência converge e, no caso, converge para o seu ínfimo. Tá? Então, esse teorema, como é que a gente aplica esse teorema, né? A gente vai aplicar assim, você tem que, dada uma sequência, você tem que mostrar que ela é limitada e você tem que mostrar que ela é monótona, ou crescente ou decrescente. Se você mostra uma dessas coisas, então você já conclui que ela converge, tá? Então, deixa eu só, a gente tem mais um tempinho, mais uns 5 minutos eu já finalizo. Pensando naquele exercício 4, né, da atividade 4, perdão. Então, naquele exercício, só para dar uma dica para vocês de como você vai aplicar esse resultado, porque a gente só vai fazer uma aplicação na segunda-feira agora, né? Porque na quarta a gente não vai ter a nossa aula de análise. Então, como é que a gente aplica lá no exercício 4? Vou fazer aqui em azul. Vamos lá, exercício 4, atividade 4. Então, lá é definida a sequência, uma sequência da seguinte forma. x1 é igual, deixa eu lembrar, eu acho que é raiz de 2. Então, x1 é igual a raiz de 2. E os próximos termos são dados assim, xn mais 1, então vai ser 2 mais xn. Assim, ó. Tá? Então, daí você pode tirar quem que é o x2, quem que é o x3, quem que é o x4 e assim por diante. Okay? Então, a sequência xn, ela satisfaz exatamente essas relações que aparecem aí. Tá? Então, lá naquele exercício, no item A, é para você mostrar que ela é monótona e limitada. Tá? Então, para você mostrar que ela é monótona, você pode usar o artifício de antes, de fazer a diferença de um termo menos o seu anterior, por exemplo, e ver o que acontece com o sinal, tá? Então, você pode fazer... É claro que aqui depois que você faz o x2, o x3, né, faz alguns termos, você percebe que a sequência é crescente,
tá? Então, aí você vai ter que mostrar que xn mais 1 menos xn, né? Isso daí fica maior que zero, tá? Para todo n. Para todo n, ok? Como envolve raiz, né, talvez vocês possam utilizar aí um processo de multiplicar aí pelo conjugado, né, talvez seja uma possibilidade de você ver que o sinal resultante vai ser positivo, né, digamos, é uma dica, né, porque já que envolve raiz, talvez, né, em geral, quando aparecem raízes e tem uma diferença, né, talvez seja interessante aplicar um processo de multiplicar pelo conjugado, tá? Então, isso é para provar que ela é crescente, que ela é monótona, tá? Para provar que é limitada, né, como envolve raízes, né, então a gente imagina que xn vai ficar maior ou igual que zero, né, maior ou igual do que zero, é limitado inferiormente por zero, né, e você consegue mostrar que esses valores aí, depois que você faz x2, x3, né, faz as contas, usa a calculadora, você vê que esses valores aí estão se aproximando num certo sentido de 2, né? Então, aí você faz a seguinte afirmação, que isso aqui fica menor ou igual que 2 para todo n. Isso aqui é uma afirmação, porque aí você tem que demonstrar isso, né? Como é que você demonstra, neste caso, a limitação? Como é propriedade referente aos naturais, você pode usar indução, por exemplo. Tá? Então, aí você pode aplicar a indução aqui. Tá? Aplica a indução e você consegue provar, inclusive, que é limitada por baixo por zero e limitada por cima por 2. Tá? E, finalmente, o item B é para calcular o limite. Tá? Então, como é que a gente vai calcular o limite? Aí, para calcular o limite, deixa eu só colocar agora mais essa dica para vocês. Vou apagar esse início aqui. Então, para calcular o limite, você pode usar essa expressão que aparece aqui, né, que define a sequência, né? Essa aqui é, digamos assim, a relação principal que define a sequência. Xn mais 1 igual a raiz de 2 mais xn. Tá? Então, pelo item A, você provou que é limitada e monótona, portanto, convergente. Né? Então, agora você vê o seguinte, olha, esse xn mais 1, ele é uma, vamos dizer assim, uma subsequência da sequência xn, né? Porque eu estou começando um termo depois, vamos dizer assim, né? Xn mais 1. Então, se xn converge para L, é claro que a subsequência xn mais 1 também converge para L. Então, aí você vai usar esse fato, né? Isso aqui converge para L, vai aplicar o limite dos dois lados aqui, né? Eu acho que a ideia seria essa, né? Essa raiz, né, esse limite, você pode passar para dentro, né? Inclusive, eu tenho que fazer um exercício sobre isso para vocês provarem, né, que é possível passar o limite para dentro da raiz, né? Então, isso daqui vai convergir para L, né? Também, porque eu estou assumindo que xn converge para L, então você vai ter uma equação aí que envolve L, e é só resolver a equação, tá? Então, isso vai ser aí, isso é a dica para o item B. Tá bom, gente? Feito, então, a gente vai fazer a aplicação desse teorema na aula de segunda. Tá bom? Na aula de segunda eu vou trazer, pelo menos uma aplicação do teorema da convergência monótona. Não se preocupe, a gente vai fazer aqui durante a aula. Tá? E também na segunda-feira eu posso apresentar mais dicas para a atividade 4, não tem problema. Lembrando que a entrega é na quarta-feira, dia 30. Tá? Dia 30. Gente, então é isso. Né? Então, a nossa aula encerra-se por aqui. Né? Caso vocês tenham alguma colocação, tenham alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu já vou fechando aqui a gravação.